é só burocratizante e atrapalha. Essa lei veio e disse que a busca do antigo e falecido SEBAS, que não tem mais necessidade para ter imunidade, ninguém precisa mais de SEBAS, a partir de uma decisão dessa semana do Supremo Tribunal Federal, que elas eram, cada instituição ia buscar o título no seu órgão onde tinha referência da sua atividade. Ou seja, as creches deviam buscar no Ministério da Assistência Social, que elas eram registradas em cartório como assistência social. E as ILPI, as antigas casas de recuperação, hoje tem outro nome aí, nós vivemos mudando os nomes, comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas também tinham que procurar lá um ministério. Aí as creches procuraram o Ministério da Educação. Chegou lá, não, vocês não são de educação, vocês são de assistência social. Elas foram na assistência social, falaram, mas vocês cuidam de educação infantil? Como é que é assistência social? Não é aqui, não é aqui, não é ali. Elas ficaram sem SEBAS, ficaram no limbo. E aí pagando impostos, muitas delas. E aí, chegou num determinado momento aí, 2011, 2012, salvo engano, já o mais recente até, decidiu o governo federal que creche é educação. Aí elas tinham que ir para o Ministério da Educação e foram. Só que chega lá, um dos documentos que exige é o cartão de CNPJ. E o cartão de CNPJ é escrito assistência social. Aí, essa confusão, tá? Eu estou só te dizendo isso tudo para chegar numa conclusão, mas elas são associações ou fundações. Eu não conheço nenhuma fundação. A maioria é associação. Associação sem fins lucrativos de direito privado com o fim de atender demandas de assistência social e educação. As regras para a educação, e aqui vocês têm um conselho que eu vejo que é militante, atuante, tudo, a educação tem as regras próprias, estabelecidas pelo MEC, pelo governo federal, por legislações estaduais, municipais, enfim, tem todo um regramento próprio do funcionamento da educação em si. Então, quando você fizer um termo de colaboração para atender a demanda da educação infantil, ele vai ter que se limitar às questões da educação infantil. Evidentemente que a educação ambiental, outros tipos de trabalho, pode ser feito nisso, que isso é educação infantil. Mas, concluindo a resposta à sua primeira pergunta, elas podem fazer outros termos de colaboração, como associações que são, para cuidar lá do entorno, para fazer trabalhos antidroga, outros tipos de atividade, desde que esteja na previsão do estatuto deles fazer essas outras atividades. Que são associações sem fins lucrativos, que não tem que... As suas atividades não estabelece o Estado. Quem estabelece as atividades é a Assembleia Geral, é o Estatuto. Tá bom? Segundo, agora você vai ter que me lembrar. A Câmara, tipo de utilidade pública. Olha, isso aí é uma birra, desculpa a expressão, uma birra minha, de muitos anos. Títulos e qualificações para as organizações sem fins lucrativos até hoje é só burocratizante, é só para atrapalhar. E, desculpe, eu estou na casa dos vereadores aqui. Só para vereador ficar cabrestando a organização, para deputado ficar cabrestando a organização para dar título. Você mexeu numa coisa que foi uma briga minha de muitos anos. Eu fui na comissão que tratou da lei. Primeiro assunto que eu falei, acabem com esses títulos, revoga essa lei de utilidade pública, revoga essa lei de filantropia. Que isso é uma maldade que se faz com as organizações. Porque não tem nenhum sentido prático. Não tem nenhum sentido prático. Por que tem que ter o título de utilidade pública? Para o vereador dar o título de utilidade pública. Porque não tem outro sentido. Não tem outro sentido. E, por provocação nossa, vereador Heleno, que não foi reeleito lá em Belo Horizonte, propôs a lei. O prefeito Márcio Lacerda, no última semana de mandato, sancionou, extinguindo o título de utilidade pública no município de Belo Horizonte. O título de utilidade pública da União, título de utilidade pública federal, foi extinto no dia 22 de janeiro de 2016, no dia que a lei entrou em vigor. Eu sugiro, aconselho, que vocês revoguem também o daqui de Betim. Mas isso aí é critério de vocês, é interesse local aqui, eu não vou entrar nisso. Ele não tem nenhuma necessidade mais. Por quê?
Quando a lei federal revogou o título de utilidade pública, ela justificou, se você for ver lá a justificativa da lei, é que a própria lei, quando faz o chamamento, quando estabelece o plano de trabalho, ela faz as exigências que a organização deve ter para fazer o contrato com o município ou com o Estado. Não tem outras coisas fora do que está estabelecido na lei. E tem muitas cidades, eu tenho visto aí, fazendo decreto, acrescentando o que está na lei. Serão julgados inconstitucionais, porque não pode o decreto acrescentar o que não está na lei. Não é? Não tem na lei essa previsão de exigência de utilidade, nem um título. Pelo contrário, ela diz, serão exigidos para o termo de colaboração os seguintes documentos. E ponto. É lei federal, federativa, não tem como modificar isso. Tá bom? O último. Os conselhos. Olha, tá. O conselho, a comissão de avaliação e a comissão de monitoramento. Conselhos de políticas públicas, eu acredito que vocês já têm aqui. Nós temos o de educação, temos o de saúde, com certeza já tem. Os conselhos já existem. Os órgãos de controle e monitoramento vão ter que ser criados. E essa vai ser uma dificuldade. Não para vocês aqui. Aqui é um município grande, segunda maior arrecadação do Estado. Vocês têm... Não é mais, não? A Fiat e a Petrobras atrapalharam um pouco. Mas está bem, já está bem. Arrecada muito, é um município grande. Mas vocês podem ter esses porque nós, se vocês sabem, dos 853 municípios, não é isso? 853 municípios de Minas Gerais, 500 tem menos de 10 mil habitantes. Aí que vai ser difícil. O município de 2 mil, 3 mil habitantes, como é que vai criar um órgão de monitoramento para os convênios? Mas vai ter que ser criado, sim. E eu conversando hoje com o doutor Bruno, né, meu colega procurador aqui, realmente vocês, aí sim, o decreto é do Poder Executivo, ele é que vai fazer o decreto regulamentador, fez equivocadamente com a lei que não estava em vigor, eu acho que foi um grande equívoco, aí vocês puseram a lei em vigor aqui, embora não tenha acontecido, fizeram um outro, me disse, não sei se foi o auditor ou o doutor Bruno, que foi copiar artigos da lei. Lá em Belo Horizonte foi feita uma audiência pública e os vereadores lá formaram uma comissão, junto com o movimento de luta pro creche, junto com os conselhos, para a elaboração do decreto. O decreto lá foi feito até pela nossa procuradoria, nós aqui elaboramos o decreto, mas foi feito com a participação de comissão criada pelos vereadores. Só finalizando, aquelas associações que já possuem os SEBAS, mudou alguma coisa a isenção da cota patronal? Não, continua tendo, normal. Só que isso aí é um outro assunto e me demandaria muito tempo. Na verdade é o seguinte, certificado de entidade beneficente de assistência social, exigência da Lei 12.101 para o gozo das isenções, que na verdade são imunidades, tá? Imunidade constitucional. Ninguém tem que pagar nada de imposto nem de contribuição social. Mas aí a Lei 12.101 exigia o SEBAS. SEBAS, Certificado de Entidade de Assistência Social. 300 mil organizações no Brasil preenchem os requisitos para ter o SEBAS. 300 mil. 60 mil pediram SEBAS. 6 mil foram concedidos. 3 mil estão no limbo, em análise. É para não fazer. Você bota lá 5 funcionários para analisar 60 mil processos. É uma maldade, é uma ruindade, é uma covardia do governo para não dar SEBAS. Agora, semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, a unanimidade, eu tenho aqui, chegou no meu telefone agora, um processo que eu sou advogado, que não precisa de SEBAS para ter imunidade. Quem tem, tem, continua. Quem não tem, não precisa mais ter. Muito bem, doutor Tomás. Eu sei que o tempo do senhor está extinto, mas o senhor Américo Amarante queria fazer uma pergunta destinada para o senhor, mas bem rápido. Meu tempo esgotou, mas vamos lá. Tá bom, doutor Tomás. É sobre aquele assunto que nós começamos a conversar, se existe na Lei 13.019, 13.204, algum artigo que delimita o prazo do termo de fomento, dos termos em si, depois do chamamento público, ou se ele está aberto, como que o senhor vê essa parte?
Essa pergunta é muito importante. E eu não vou te dar uma resposta segura, assim, objetiva, não, igual eu costumo fazer, não. Porque, nesse ponto, a lei foi omissa. Porque a lei antiga, a lei que era a lei 13... a lei da besta lá, 8666. A lei da besta estabelecia que o convênio iniciava em 1º de janeiro e terminava em 31 de dezembro de cada ano. Então tinha que ser renovado. É isso? Certinho? Tá bom. E aí, a lei 13.019 não estabeleceu prazo de vigência de termo de colaboração, termo de fomento. Eu sou advogado do terceiro setor, tá? E eu vejo, principalmente essas organizações, nós temos lá em Belo Horizonte, aqui, vocês, Rama Cris, quantos anos já? 60? 58 anos. Há quantos anos já tem convênio com o município de Betim? Há 50 anos. Todo ano tem que renovar, tem que demitir gente, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, tinha. Nos convênios antigos da educação infantil, tinha que fazer isso. Tá, mas tudo bem, mas renova todo ano. Todo ano apresenta aquele monte de documento, aquelas coisas todas. Na minha opinião, hoje, é que o chamamento público pode ser feito uma vez só e os termos serem renovados anualmente, verificando apenas se continua preenchendo aqueles requisitos e se cumpriu o termo adequadamente. Ok, obrigado. E aí tem o que eu disse que não te respondi objetivamente, porque quando a lei é omissa, eventualmente o decreto pode querer regular isso. É uma coisa que a gente tem que levar à discussão e talvez a Câmara seja o lugar apropriado para discutir isso. Só para eu fazer um encaminhamento aqui, já que nosso governo está sendo pautado pelas portas abertas, nós estamos aqui com a secretária de Assistência Social, a representante da secretária de Educação, que talvez sejam as duas secretarias mais envolvidas em convênios, né, mais convênios, em termos de colaboração, e eu já dei uma olhada no nosso decreto, ele é uma cópia realmente da lei, e ele não traz nenhum benefício, deixando claro que foi feito na administração passada. Eu sugiro que seja convocada uma audiência pública e discutir o decreto com a Câmara, com os vereadores e com as entidades do terceiro setor, que hoje eu acredito que é o terceiro setor da economia. Bacana, muito bom, doutor Bruno. Doutor André. Primeiramente, cumprimentar o colega de profissão, doutor Tomás de Aquino, o nosso procurador Bruno Cipriano. Cumprimento a vereadora Elza e todos os vereadores. Eu queria só uma pergunta muito simples, doutor. Pelo que você explanou aqui, parece que a hermenêutica que você deu aqui para a lei em relação ao Conselho de Política Pública continua os conselhos atuais. Não é isso? Não há necessidade de criação de novos conselhos. Só isso que eu gostaria de, pelo que eu entendi, da sua hermenêutica. Com certeza, é só os que não existirem, conselhos de políticas públicas normalmente. E eu vou pedir desculpas, porque eu tinha combinado com a vereadora de 3 a 5. Eu cheguei aqui 2h30 e já são 5h10. Então já tem que ganhar hora extra aí, pedir até o pessoal para reivindicar aí para mim. Luta pro Creche, eu sou do MLPC lá de Belo Horizonte, há 30 anos que eu frequento lá. Abre a exceção só para ajuda do senhor. Eu acho que depois do encaminhamento do Bruno, eu vou só fazer uma pergunta bem rápida, porque eu acho que em outro momento a gente tem realmente estar nesse momento para discutir. Porque o nosso problema maior, que eu acho que está deixando todo mundo doido do terceiro setor aqui, é essas questões todas, né? Como que nós vamos estar de agora em diante, como que vai ser. E nos últimos dias agora, nós estamos assim, sem saber o que fazer e o que entender sobre os CEPAS, né? Em um momento lá no SESI, o senhor foi em uma palestra, falou que precisaria do CEPAS. Hoje, o senhor já se coloca que agora a lei... Não, falou que a gente precisava. Naquele momento, podia entrar com ação, aquela coisa toda, né? Não. Hoje, o senhor já diz que a lei já não precisa do CEPAS mais. Mas para nós que não temos muito entendimento do que é realmente essa situação, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, direta.
a partir de que dia, de que momento a gente pode estar tranquila que esses SEBAS realmente não têm necessidade? Ou se vai vir com todos esses problemas que o senhor fala também aí, que está enjoado de ouvir, e que do mesmo jeito vai estar nos engessando aqui com os convênios. Eu não digo que é a questão municipal ou que é a questão de A ou B, não. A gente está falando de uma lei que no momento que a gente está ouvindo é muito fácil, muito bonito ouvir, mas quando chega na hora da prática mesmo, que é a hora da gente fazer mesmo, a gente fica engessado, né? Sobre a prestação de conta, um monte de questões. E eu sou muito da questão da prática, sabe? É sim ou não, o que eu tenho que fazer? Porque ultimamente nós estamos muito assim, né? Sem entender. Tá. Então, eu acho que tem que ter uma lei assim, ou não sei se é essa normativa que vai ser construída nessa cidade de Betim, que vai dar a nós esse parâmetro. Eu precisava de entender isso. Tá, mas então vamos lá. Primeiro, com certeza absoluta, eu não falei no SESI que alguém precisava de SEBAS. Não, a gente entendeu, né? Se você tem o SEBAS, quer continuar com o SEBAS, você tem garantia da imunidade, não precisa de preocupar. E se não temos, você não continua pagando? Não. Desde 1988, desde que foi promulgada a Constituição Federal, eu não posso, eu demoro uma hora para falar sobre isso. Paga tanto, né? Porque está errado, porque está pagando errado. Eu concluo a minha fala sobre isso sempre dizendo o seguinte, e aí é uma tristeza, que se tiver alguém que é de uma associação ou de uma fundação que é de educação, saúde e assistência social, não distribui lucros ou dividendos, não aplica no país os seus objetivos, todos os seus recursos, tem os seus livros contábeis regulares. Se a senhora administra uma instituição dessa e estiver pagando 1 centavo de imposto, devia ser processada porque está administrando mal que não é seu. Sim. Pelo menos entrar na justiça é preciso. Agora, recentemente, semana passada, ainda nem foi publicado o acórdão, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação lá do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, de uma associação de Paraumbé, salvo engano o nome da cidade. E isso tem um instituto jurídico que chama repercussão geral, ou seja, o que decidiu lá vale para todas as ações, nesse sentido, que não é necessário ter nenhum título para o gozo da imunidade tributária, de não pagar nenhum imposto, nem a cota da Previdência Pública, a cota patronal da Previdência. Isso é uma decisão judicial, tá bom? Se o município de Betim vai mandar cobrar imposto da senhora, se o Estado de Minas vai mandar cobrar imposto da senhora, se a União vai mandar a conta do INSS para a senhora, eu não sei se eles vão parar de mandar. Agora, a única solução que a senhora tem, se eles mandarem, é entrar na Justiça pedindo para declarar isso que o Supremo Tribunal Federal fez. O que eu disse que eu recebi aqui agora, está aqui, é um processo nosso aqui de Belo Horizonte, que pedia a declaração de imunidade de uma associação, que hoje o juiz julgou dizendo, conforme julgamento com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, defiro o pedido. Ou seja, agora essas ações vão ser julgadas rápidas. Antes demorava 3, 4 anos, agora nós vamos ter rapidez nisso. Tá bom? Agora, quem tem SEBAS, não pede a anulação do SEBAS, não. Continua com ele, tudo bem. Mas não é necessário, para fins de imunidade tributária,